Fala, meus bonitinhos e minhas bonitinhas, belezinha? Doug aqui para mais uma videoaulinha, hein? Rapaziada, seguinte, vamos dar início aqui, na verdade com uma continuação, né? Na mecânica, a gente começou a ver já a mecânica na semana passada, conversamos bastante aí a respeito de energia, né? E hoje a gente vai complementar esse assunto e finalizar esse assunto da parte de energia com vocês, tá certo? Então vamos lá, pessoal, algumas coisinhas que a gente precisa ver. Teorema da energia cinética, potência e rendimento, tá certo? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que conversar aqui, pessoal, é a parte de teorema da energia cinética. O que é o teorema da energia cinética? Nada muito complexo, tá, pessoal? Mas basicamente, gente, a gente fala que todo o trabalho realizado, ele é uma variação da energia cinética, certo? Então, por exemplo, eu pego ali uma caixinha, né, que está vindo com uma certa velocidade. E a partir daquele momento eu vou e passo a fazer uma força nessa caixa, vocês concordam comigo que como há uma força, há uma aceleração nessa caixa, né? Portanto, o meu objeto que estava numa certa velocidade VA vai passar a ter, depois da ação dessa força, uma certa velocidade VB, alterou a velocidade dele, tá? O que isso significa para nós, pessoal? Significa essencialmente que como a velocidade alterou, aumentou, diminuiu, independente do que tenha acontecido aí com essa velocidade, de fato, como houve uma mudança de velocidade, houve um trabalho realizado, tá? Então esse trabalho vai ser a variação da energia cinética. Sempre que a gente falar aí de teorema da energia cinética, a gente vai ter a energia cinética final menos a energia cinética inicial, tá certo? Beleza? É bem simples, é bem tranquilo, não tem muito segredo, tá, gente? Se você quiser abrir, deixar um pouquinho mais bonitinho, não dá. Então, assim, tente sempre pensar dessa maneira. Doug, e eu posso ter o trabalho como sendo a variação da energia potencial, por exemplo? Sim, você pode, tá? O trabalho pode acontecer de várias formas, não só variando a energia cinética, como também variando a energia potencial, beleza? Então, o trabalho realizado ele vai sempre ser uma variação de energia, tá? Pensa dessa forma que vai dar boa. E não tem muito segredo. Daqui a pouco a gente resolve uns exercíciozinhos a respeito disso, vocês vão ver que é bem simples, não tem muito segredo não. Só fica meio chato quando eles misturam isso com a parte de força, de aceleração, mas também não é nada complexo, vocês sabem fazer bem, tá? E o conceito principal da nossa aula de hoje é o conceito de potência, tá, pessoal? Por que de potência? Bom, potência é uma parte da física que ela é carregada para todos os outros ramos. Então a gente geralmente vê potência antes na mecânica, né? E depois a gente vê potência na eletricidade, na termodinâmica, na óptica tem potência, na ondulatória tem potência. Então, assim, potência acompanha a física de maneira geral, tá? Então, pega bem essa ideia de potência comigo. Quando a gente pega aí dois exemplos, são os carros mais potentes do mundo atualmente, tá? Então, nós temos o Bugatti Chiron, tá? Ou Chiron, com 1.578 cavalos de potência. Quando eu falo isso, pessoal, você já sabe comparar aí, você que tem um pouco mais de conhecimento sobre carros, por exemplo, você já vai comparar com o carro do seu pai, com o carro da sua mãe, né, com carros que você conhece no teu dia a dia. Por exemplo, o meu carro, um Corolla 2.0, tem 154 cavalos de potência, se eu não me engano. Então, olha a comparação desse negócio. A gente está falando de um carro que tem 10 vezes a potência do meu, tá? Bom, e o que isso quer dizer para a gente, pessoal? Essencialmente, a potência ela é transformada em energia, né? Então, potência ela é, vamos dizer assim, a capacidade que algo tem de transformar energia, de usar essa energia em seu próprio, tá? Então, o que muda do Bugatti Chiron para o meu Corolla, além do preço também ser pelo menos aí 10 vezes mais caro? Você pega aí um Bugatti Chiron, deve estar na faixa de uns 2 milhões de reais, né? Então, assim, qual que é a diferença? Por que um é maior do que o outro, né? Que a potência tem relação com isso? Bom, a potência, gente, ela vai ser transformada em energia. Portanto, se o cara tem mais potência que o outro, ele tem mais capacidade de usar energia do que o outro. Portanto, ele vai, com certeza,
ter uma velocidade maior do que o outro, certo? O Bugatti Chiron é um carro que alcança a maior velocidade hoje no mundo, cerca de 490 quilômetros por hora. É o recorde mundial para um carro, tá? Já o nosso One, vou chamar de One porque eu não sei ler o nome desse carro, chega aí a uma velocidade aproximadamente de 440 km por hora, certo? Então são os dois carros mais velozes do mundo, dois dos mais potentes também aí, só para usar de exemplo para vocês, tá? Então vamos lá. O que é potência, pessoal? Potência, para qualquer ramo da física, meu anjo, é a variação de energia no tempo. Só isso? Só isso. Inclusive, o que a gente falou que era variação de energia mesmo também? Posso usar assim, ó. Potência é o trabalho realizado no certo intervalo de tempo. Então, quando eu vou calcular potência, eu estou calculando a quantidade de energia que eu consigo reproduzir, ou que eu consigo usar, ou que eu consigo fazer virar movimento e assim por diante, naquele intervalo de tempo. Tudo bem? Então, raciocine comigo aqui, meu anjo. Unidade de potência. Sistema internacional. Ué. Trabalho e energia, joules, né? Tempo em segundos, joule por segundo. A gente chama isso aqui de watt. Tudo bem? Você já ouviu falar do watt, a gente já conversa sobre isso. Então, quando a gente falar de potência no sistema internacional, a gente está falando de watts, joule por segundo. Tudo bem? Como vocês podem ver, pessoal, é a capacidade do cara. O cara tem lá uma potência de 5.000 watts, ele faz 5.000 joules por cada segundo de energia. Para que ele usa esses 5.000 joules? Bom, aí vai depender do que o meu aparelho funciona. O carro, se ele tem lá, é que daí a gente vai falar de uma outra unidade que eu já comento com vocês a diferença, né? Tantos cavalos de potência, a gente está falando que ele tem lá tanto de energia por segundo, ele produz tanto de energia por segundo que faz ele se movimentar, né? Aí nós temos três grandes exemplos de carro, né? Nós temos um Subaru, um Mustang e um Gol. Né? E, obviamente existe uma diferença de potência entre eles. Provavelmente, né? Vai que esse Gol é todo mexido, a gente não tem como saber. O Gol tem um motor maior que o do Subaru, tá ligado? Mas a gente vai ter aí um carro mais potente que o outro nesse sentido. Tá certo? Então, essa é a ideia de potência para a gente, pessoal. É uma capacidade do cara de usar a energia dele para ele mesmo, seja para movimento, seja para energia elétrica, por exemplo. Falando de potência, pessoal, todo mundo já viu essa etiquetinha, né? Com a classe de potência que a gente chama, né? O que é essa classe de potência, pessoal? Ela, na verdade, está relacionada com a eficiência energética desse determinado sistema que eu estou utilizando, né? Então, ele fala lá, por exemplo, a energia elétrica lá do nosso aparelho eletrônico é uma torneira, tá? Faz o quê? Ela funciona a 127 volts, beleza, tal. Potência máxima dela, 4.800 watts. Tá vendo? Então, quando eu estou usando ela em potência máxima, pessoal, ela está na faixa C aqui, ó. Ou seja, o que significa essa faixa? Significa que se eu estou usando ela na faixa C, eu estou usando mais potência, portanto eu estou gastando mais energia. Óbvio, né, gente? O carro mais potente gasta mais combustível. Por que será? Tá vendo? É a energia por tempo que o cara usa. Óbvio que se o carro é mais potente, ele vai gastar mais gasolina, velho. Tá vendo? Óbvio que um carro 1.0 vai fazer 16 por litro, o carro 2.0 vai fazer 8, 10 por litro. E o, o carro 2.4 vai fazer 5 por litro. Tá vendo? Porque ele gasta mais energia, ele transforma mais energia em movimento. Tudo bem? Aqui, ó, pessoal, para vocês terem uma noção da potência de alguns aparelhos. Lembre-se, quanto mais potência esse aparelho, mais energia ele vai gastar. Então, ó, um aquecedor de água, 2.000 watts, tá? Um aquecedor de água de passagem, mais conhecido como, pode ser um chuveiro aí, por exemplo, tá? O chuveiro elétrico vai funcionar 6.000 watts, apesar de que a gente tem o chuveiro elétrico aqui com uma média de potência de 4.400. Mas os chuveiros elétricos ficam com potências ali entre máximas, né? Entre
4,5 até 6,5 a gente acha aí no mercado e alguns até com 8.000 watts de potência, tá? Isso é bem importante para nós. Enfim, conjunto de som, cortador de grama, a gente tem aí, o maior foi o aquecedor a gás, mas a gente tem aí, por exemplo, o fogão elétrico 4 bocas, lá, que está lá embaixo, aqui ó, 6.000 watts. Pô, óbvio, né, o 2 bocas ele gasta metade, né, pessoal? Então 3.000 watts. Tá vendo? Forno elétrico grande, 4,5, o pequeno 1,5. Olha a diferença. Tá vendo? Eu comprei o forno elétrico esses dias pequeno, 1,5. Certo? Então o que ele está me dizendo ali, pessoal, com essa potência? Que o meu forno elétrico, que tem 1,5, 1.500 watts de potência, o que ele vai fazer? Ó, 1.500 watts, ele vai sofrer uma variação de energia num certo intervalo de tempo, né? Opa, eu coloquei cinética ali, tanto faz. Nesse caso é energia de aquecimento, né? Deixa eu riscar aqui. Ou seja, se eu pensar em 1 segundo, eu estou dizendo que ele vai ter realizado um trabalho de 1.500 joules. Tá vendo? Então, a cada segundo o meu forno gasta 1.500 joules. Tudo bem? Beleza? Tranquilo, né? Essa ideia de potência, pessoal, potência utilizada pelo nosso aparelho. Pode ser um aparelho eletrônico, pode ser um aparelho mecânico, pode ser um aparelho térmico, ele vai usar uma certa quantidade de energia e essa energia a gente pode converter em termos de potência. Pessoal, unidade de potência, como eu já falei para você, a gente tem lá o watts, tá? Que é a unidade do sistema internacional. Porém, a gente tem umas outras unidades que são bastante usadas. O quilowatt, que é 1.000 watts, né, pessoal? Não precisava nem ter colocado isso aí, mas coloquei. O megawatt principalmente quando a gente fala de produção de usina hidrelétrica, a gente fala em megawatt, geralmente, tá? E aí, pessoal, tem duas outras unidades que a gente tem que conversar aqui em particular, que é o cavalo vapor, que é essa que é quando a gente fala do carro, tá? E o HP, que é o horsepower. Tá? O horsepower geralmente utiliza-se nos países que usam as grandezas imperiais, né? Libra, como a milha, peso, essas coisas assim, né? E o cavalo vapor ele é uma outra unidadezinha. Veja, um cavalo vapor 135 watts, um horsepower, a galera acha que o horsepower e o cavalo vapor são a mesma coisa, mas não são, tá? O horsepower é 746 watts aproximadamente aí. Pessoal, ó, o que eu quero que você entenda disso aqui? Isso aqui são só unidades diferentes da mesma grandeza, que é a potência. Então, quando o cara fala da potência do teu carro, ele fala, tantos cavalos, 156 cavalos do lado do teu carro, no meu, né, no caso, você vai ter lá 156 CV, tá no documento do carro, tá escrito CV, que é o cavalo vapor. Então, a unidade que a gente usa para medir potência de carro aqui no Brasil é o cavalo vapor, tá bom? Doug, como é que eu faço para mudar de watts para cavalo vapor? Regra de 3. Um cavalo vapor, 735 watts. Tantos watts, X cavalo vapor, tá? Regrinha de 3. E o horsepower, Doug? Mesma coisa, meu anjo. Porra, não tem segredo para ninguém, tá bom? Duas coisinhas faltam para a gente falar. Potência média e rendimento que eu vou lhe dar nesse mesmo slide. Pessoal, potência média. O que é potência média? Potência média é uma potência que o cara... como se eu pegasse a potência que o cara fez no movimento como um todo, tá certo? Como é que a gente faz isso? Pessoal, variação de energia, a gente já sabe que ela é igual a mesma coisa que o trabalho, né? E o trabalho é força vezes deslocamento vezes lá o cosseno do ângulo, né? Imagine que a gente tem a situação na qual eu tenho um objeto indo para frente e a força está auxiliando ele na mesma direção, no mesmo sentido para o cosseno C1, tá? Para a gente não ficar complicando muito. Então a potência vai ficar força vezes deslocamento sobre o tempo. Galera, o que é deslocamento sobre o tempo? É uma velocidade média, né? Então a potência média, que a gente chama, a gente pode fazer utilizando a força vezes a velocidade. Tá? É uma forma de achar esta potência do nosso sistema quando a gente fala de potência média, mas aqui é só
potência média, tá? Se ele quer a potência num determinado instante, aí você tem que saber todos aqueles fatores energéticos e assim por diante a respeito disso, tá bom? Daí é outros 500. Mas quando ele fala de potência média, você pode calcular assim. E para fechar, gente, o rendimento. Tá? O que é o rendimento, pessoal? Nada mais é, na verdade, tá? Sempre que a gente fala de rendimento, a gente vai falar de uma razão. Ou seja, uma razão do quê? A letra do rendimento é um Nzinho assim, meio fresco. E a gente sempre vai fazer a razão do que é útil pelo que é total. Como assim, Doug? Como assim? Como a gente está falando de potência, pessoal, a gente vai falar de potência útil sobre potência total. No fim das contas, gente, até deixa eu escrever aqui que é útil. Tá? No fim das contas, o que isso quer dizer para nós? Bom, eu estou fazendo uma relação do que eu produzo, ou seja, do total, com o que é utilizado de fato. Certo? Então eu tenho sempre uma potência que ela é de fato utilizada, porém uma potência que é total produzida pelo meu aparelho, seja ele qual for. Tá? A gente até já conversou sobre, por exemplo, os geradores de energia elétrica. E como é que funcionam os geradores de energia elétrica? Eles produzem uma certa quantidade, certo? Útil, certo? Total. E uma parte delas eles acabam jogando fora para o sistema. Então é potência útil, o gerador tem uma potência útil e ele tem uma potência total, certo? A gente já conversou sobre isso quando a gente falou, por exemplo, de gerador elétrico. Isso vale para qualquer parte da física, quando a gente falar de rendimento. É sempre o útil pelo total, tá? Um detalhe importante, gente. A gente também pode pensar, tá, nessa seguinte maneira aqui no rendimento, tá? Isso aqui é a definição de rendimento, útil pelo total. Como eu estou falando de potência, né? Potência é o quê? É trabalho útil sobre o tempo dividido pelo trabalho total, ou seja, energia, né? Pelo tempo. Eu posso cortar os tempos aqui. E aqui isso aqui vai ficar o trabalho realizado pela energia total no sistema, tá? Beleza? Também pode ser levado dessa consideração. Então, assim, quando ele fala de rendimento para você, você basicamente está comparando a utilidade do teu sistema, seja ele um sistema elétrico, mecânico e assim por diante. Última coisa, pessoal, o nosso rendimento vai sempre estar entre 0 e 1. O que significa isso? 1 é 100%, meu amor. Não tem como a energia total produzida por um sistema se tornar 100% dele. Não pode. Não pode. Ou seja, guys, no nosso sistema, o rendimento tem que estar entre 0 e 1. O rendimento também não vai ser 0, ou seja, eu estou dissipando toda a energia. Não, senão você não tem um sistema mecânico, você não tem uma máquina, você não tem nada disso. Tá? Então, o nosso sistema ele vai estar sempre entre 0 e 1. Não pode ser 100% porque a gente nunca vai ter uma relação na qual a produção de energia é exatamente igual ao que eu utilizo. Ou seja, toda energia que eu produzo, eu utilizo. Isso é impossível, tá? Num sistema. Se você chegar num valor de 100% para quando estiver calculando o rendimento, você sabe que está errado. Beleza? Tranquilo? Gente, é isso então. Tá? Nós finalizamos por aqui a nossa videoaulinha dessa semana, beleza? Conceitos simples, conceitos tranquilos, mas que eu tenho certeza que podem, às vezes, aí, complicar a vida de vocês, beleza? Galera, um abraço aí. Um abraço, falou!